Há algo profundamente especial em iniciar o dia reconhecendo que não estamos sozinhos, que existe um Deus presente e atento, que caminha conosco em cada detalhe da vida. Muitos despertam com o coração pesado, carregando preocupações sobre trabalho, família, saúde ou sobre o futuro, e nesse peso esquecem que existe uma promessa eterna de cuidado e proteção. O Salmo 91 é um refúgio para a alma, um abrigo para quem busca consolo e força em meio às dificuldades. Ele nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Isso significa que, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, há segurança para quem confia no Senhor. Quando acordamos e entregamos o dia a Deus, estamos escolhendo descansar sob suas asas e acreditar que nenhuma batalha é maior do que seu poder. A vida diária traz seus desafios inevitáveis. Responsabilidades acumuladas, notícias que mexem com nossas emoções, preocupações que surgem do nada. Mas a palavra nos convida a colocar cada peso diante de Deus antes mesmo de dar o primeiro passo fora da cama. Esse gesto simples, mas poderoso, transforma o rumo de todo o dia. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de escolher enfrentá-las com coragem, sustentados por uma força maior do que nós. Quando colocamos Deus no início da jornada, deixamos de reagir ao caos para caminhar com propósito. O coração humano é naturalmente inclinado a buscar soluções rápidas, a tentar resolver tudo sozinho, mas a experiência da fé nos mostra que a verdadeira paz não vem de controlar as circunstâncias, mas de descansar no cuidado divino. O Salmo 91 fala de livramento, de refúgio seguro, de um Deus que envia seus anjos para guardar nossos passos. Essa promessa não é distante, é presente, real, acessível a todos que creem. A cada manhã, podemos escolher acreditar que não caminhamos desprotegidos, mas guardados por um amor que não falha. Imagine acordar e já nas primeiras palavras do dia dizer: Senhor, eu confio em Ti, o meu abrigo és Tu, o meu escudo és Tu. Essas palavras mudam a atmosfera, porque não são apenas frases bonitas, mas declarações de fé que reposicionam a mente e o coração. Quando fazemos isso, começamos a enxergar as situações com outra lente, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como filhos que têm um Pai poderoso e fiel. Oração não é apenas falar com Deus, é também abrir o coração para que Ele fale conosco. É nesse espaço de rendição que o Espírito Santo age, trazendo clareza, renovando forças, curando feridas invisíveis e preparando o caminho para decisões mais sábias. Cada manhã é uma oportunidade de recomeço. E quando esse recomeço começa na presença de Deus, tudo se alinha com mais propósito. O Salmo 91 nos assegura que não precisamos viver dominados pelo medo, porque há uma promessa de proteção em meio a pestes, laços e perigos. A fé não nos isenta de enfrentar dias difíceis, mas nos dá a certeza de que não caminharemos sozinhos por eles. Quantas vezes o coração se sente abalado diante de uma notícia inesperada, de uma porta fechada ou de uma palavra dura recebida? Mas é justamente nesse momento que lembrar do abrigo do Altíssimo nos sustenta. Muitas pessoas acreditam que a oração é algo distante, reservado a momentos de culto ou de grande necessidade. Mas a verdade é que ela foi feita para ser vivida diariamente, em todo lugar, em qualquer instante. É como respirar, constante, vital, essencial. Orar logo pela manhã é como respirar profundamente antes de mergulhar no dia, enchendo os pulmões da alma com o ar puro da presença de Deus. Esse ato prepara o coração para enfrentar os desafios com mais serenidade, porque coloca as preocupações na perspectiva correta. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração pesado, pensando em algo que te preocupa.
Talvez esteja aflito com um problema de saúde, uma dificuldade financeira, um conflito familiar, ou até mesmo com um sentimento de vazio interior. Quero te dizer, Deus conhece cada detalhe e Ele está pronto para ser teu refúgio. O Salmo 91 é a prova de que o Senhor não apenas sabe das nossas lutas, mas também se dispõe a ser a resposta em meio a elas. Ao iniciar este dia, não permita que o medo seja seu companheiro. Escolha o descanso no cuidado de Deus. Escolha acreditar que Ele está ao seu lado em cada passo. Essa escolha não elimina as lutas, mas muda a maneira como você as enfrenta. Em vez de caminhar sobrecarregado, você caminha sustentado. Em vez de acordar ansioso, você desperta confiante. Essa é a força que o Salmo 91 desperta em quem abre o coração para receber seu consolo. Antes de seguirmos, quero te convidar a fazer parte de uma corrente de fé que cresce a cada dia. Muitas vezes carregamos no coração situações que não conseguimos resolver sozinhos, pedidos por nós mesmos, pela família, por amigos, por alguém que está sofrendo ou que precisa de uma resposta urgente de Deus. Deixe aqui nos comentários o nome de quem você deseja colocar em oração ou até mesmo apenas escreva um simples amém. Esse gesto é mais do que palavras digitadas. É uma demonstração de fé viva. É um passo de confiança de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando você escreve, não apenas compartilha sua necessidade, mas também se une a centenas de pessoas que oram umas pelas outras, criando um espaço de apoio e esperança. Aproveite também para deixar seu curtir neste vídeo e se inscrever no canal, porque cada gesto seu ajuda a espalhar essa mensagem de fé e permite que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Aqui, você não é um espectador, mas parte de uma família espiritual que cresce unida e fortalecida. Estamos juntos, orando, acreditando e declarando que dias melhores virão sob a proteção do Senhor. Quando olhamos para a vida, percebemos que ela é feita de ciclos, dias de alegria e dias de luta, momentos de riso e momentos de lágrimas. No entanto, o que nos sustenta em todos esses ciclos é a certeza de que Deus permanece o mesmo, fiel, imutável, presente. É por isso que o Salmo 91 fala de abrigo, de sombra, de refúgio, porque nossa alma precisa de um lugar seguro para descansar, principalmente quando os ventos sopram fortes e as tempestades parecem não cessar. Muitas vezes, acreditamos que a segurança está nas coisas que possuímos, no trabalho que temos, na saúde que desfrutamos. Mas a palavra nos lembra de que a verdadeira segurança está em habitar no esconderijo do Altíssimo. Não se trata de um esconderijo físico, mas de uma condição espiritual. Viver em comunhão com Deus, render a Ele o coração e confiar de maneira plena em seu cuidado. Essa verdade ganha força quando nos lembramos de que a vida é frágil e que o futuro é incerto. Basta uma notícia inesperada para mudar completamente nossos planos. Basta um problema de saúde ou uma crise repentina para abalar nossas estruturas. É nesse cenário que a fé se torna essencial. Aquele que confia em Deus não se apoia nas circunstâncias, mas nas promessas eternas que nunca falham. Ainda que tudo ao redor diga o contrário, ainda que os olhos vejam perigo, o coração se mantém firme porque sabe que está protegido sob as asas do Pai. Muitos perguntam, como viver com essa confiança todos os dias? A resposta está em cultivar uma vida de oração, em criar o hábito de colocar Deus em primeiro lugar, não apenas em situações de urgência, mas em cada detalhe da rotina. Oração não precisa ser complicada ou cheia de palavras difíceis. Ela precisa ser sincera. Deus não se impressiona com discursos, mas se comove com a entrega genuína de um coração que reconhece sua necessidade. Quando oramos de manhã, estamos entregando o controle do dia a quem realmente pode nos guiar. Essa entrega traz paz,
porque já não caminhamos sozinhos. É interessante notar que o Salmo 91 não promete ausência de problemas, mas garante presença e proteção em meio a eles. Isso é importante porque muitos se frustram acreditando que fé significa viver sem dificuldades. A fé não elimina os desafios, mas nos dá a certeza de que, em meio a eles, existe um Deus que luta ao nosso lado. Ele envia seus anjos, Ele guarda nossos passos, Ele nos sustenta quando nos sentimos fracos. Essa é a beleza da promessa. Não estamos livres de batalhas, mas temos a vitória assegurada porque o Senhor é quem nos guarda. Todos os dias somos desafiados a decidir entre viver ansiosos ou descansar na confiança. Quando deixamos que a ansiedade governe, carregamos fardos que não fomos feitos para suportar sozinhos. Mas quando escolhemos confiar, descobrimos que existe descanso para a alma. Esse descanso não é passividade, mas uma força tranquila que nos faz caminhar sem medo, porque sabemos que o Senhor está no controle. Essa paz é tão preciosa que Filipenses 4:7 a descreve como a paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz que não se explica, mas se experimenta, e ela nasce na oração sincera de cada manhã. É por isso que começar o dia buscando a presença do Espírito Santo é tão poderoso. Ele nos dá clareza em meio às confusões, força diante das fraquezas, esperança quando tudo parece perdido. Ele é quem renova nossas emoções, organiza nossos pensamentos e transforma nosso coração. O que poderia ser apenas mais um dia comum, se torna um dia de propósito quando caminhamos com Ele. Essa é a diferença entre acordar com o peso das preocupações ou despertar com a confiança de que não estamos sozinhos. Muitos testemunhos mostram como a oração diária transforma vidas. Pessoas que antes viviam dominadas pelo medo encontram coragem. Famílias que viviam em conflitos encontram reconciliação. Corações abatidos encontram ânimo para continuar. Isso acontece porque a oração não é apenas um ato religioso, mas uma ponte que nos conecta ao coração de Deus. Quando nos aproximamos dele, algo dentro de nós é restaurado. Assim, ao refletir sobre o Salmo 91 nesta manhã, permita-se descansar na promessa de que Deus é abrigo, é sombra, é proteção. Ele não falha, não abandona, não esquece. Mesmo que os olhos não vejam, Ele está trabalhando. O segredo é permanecer em sua presença, habitar em seu esconderijo, confiar em suas promessas. E quando fazemos isso, o coração encontra o verdadeiro descanso. O coração humano tem sede de segurança e essa sede se manifesta em tantas áreas. Buscamos estabilidade financeira, relacionamentos firmes, saúde duradoura, reconhecimento profissional. No entanto, mesmo quando alcançamos algumas dessas coisas, sempre há um vazio que insiste em se revelar, porque a segurança que buscamos não pode ser suprida apenas pelas coisas materiais. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele não aponta para riquezas, nem para conquistas humanas, mas para um refúgio invisível, eterno e seguro em Deus. Ele nos lembra que a verdadeira fortaleza está em confiar naquele que é soberano sobre todas as coisas. Essa confiança não se constrói da noite para o dia. Ela nasce da experiência diária de caminhar com Deus. É preciso abrir espaço no coração para a fé florescer, e isso acontece quando aprendemos a silenciar as vozes do medo e damos ouvidos à voz do Espírito Santo. A vida nos apresenta inúmeras situações que tentam roubar nossa paz, notícias ruins, palavras negativas, pressões externas. Mas quando cultivamos a presença de Deus em nossa rotina, descobrimos que nada disso tem poder maior do que o cuidado divino. Jesus mesmo nos deixou o exemplo. Ele se retirava para lugares solitários de madrugada para orar. Não porque não tivesse poder, mas porque sabia que a comunhão com o Pai era a fonte da sua força. Isso nos ensina que não importa quão preparados ou fortes nos sentimos, sempre precisaremos renovar nossa dependência em Deus.
A oração da manhã é esse momento sagrado em que declaramos: Senhor, sem Ti nada posso fazer. Eu preciso de Ti. Esse gesto humilde abre portas para milagres que não imaginamos. Quantas vezes já nos vimos em situações onde a lógica dizia que não havia saída, mas uma simples oração mudou tudo. Isso porque a oração não é apenas um pedido, mas um encontro. Quando oramos, nos colocamos diante de um Deus que é Pai, que nos conhece, que nos ama e que deseja se revelar em cada detalhe da nossa história. E quanto mais cultivamos esse hábito, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. O Salmo 91 também fala de livramento contra pestes e laços do inimigo. Em tempos de medo, de insegurança e de ameaças invisíveis, essa palavra se torna ainda mais relevante. Ela não promete que nunca enfrentaremos perigos, mas garante que não seremos destruídos por eles. Isso nos dá coragem para enfrentar a vida sem viver paralisados pela ansiedade. Quando sabemos que estamos guardados pelo Deus Todo-Poderoso, podemos seguir em frente com confiança, mesmo quando tudo parece instável. Essa confiança não significa ausência de lágrimas. Muitas vezes choramos, muitas vezes sentimos dor, mas mesmo nessas horas encontramos consolo. A fé não elimina as emoções, mas transforma o modo como lidamos com elas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor é nossa força. Essa promessa sustenta corações cansados e devolve esperança a quem se sente sem forças para continuar. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, sentindo como se estivesse caminhando sozinho, mas a verdade é que Deus nunca te deixou. Ele está ao teu lado em cada passo, guardando, protegendo, sustentando. A promessa do Salmo 91 é que Ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Isso significa que não há situação em que estejamos completamente desamparados. Existe um cuidado invisível agindo a nosso favor a cada instante. A grande pergunta é: estamos dispostos a acreditar? Porque a fé exige uma escolha diária. É decidir confiar em Deus mesmo quando os olhos não veem. É declarar que Ele é nosso refúgio mesmo quando a tempestade parece forte demais. E essa escolha transforma tudo. Quando cremos, a ansiedade perde força, o medo enfraquece, a esperança renasce. Portanto, cada manhã é uma nova oportunidade de renovar essa escolha. Não desperdice o início do seu dia com preocupações. Antes de qualquer outra coisa, levante sua voz em oração, abra seu coração e declare sua confiança no Senhor. Esse simples ato tem poder de mudar a direção do seu dia e de fortalecer seu espírito para tudo o que está por vir. Viver debaixo da promessa do Salmo 91 não significa ausência de lutas, mas sim presença constante de proteção divina. Essa presença nos ensina a enxergar as dificuldades com outros olhos. Quando estamos em Cristo, entendemos que cada desafio pode se transformar em oportunidade de crescimento. Deus não desperdiça dor. Ele usa cada situação para moldar o caráter, fortalecer a fé e aproximar nosso coração do seu. Essa perspectiva muda completamente a forma como enfrentamos os problemas. É comum sentir medo diante do desconhecido. A incerteza do futuro pode ser assustadora, porém, a fé nos lembra de que não precisamos conhecer cada detalhe. Basta confiar naquele que já conhece o fim desde o princípio. Quando nos entregamos a Ele, descobrimos que mesmo os caminhos mais difíceis podem nos conduzir a lugares de bênção. O Salmo 91 é um convite a viver com essa confiança. Ele fala de proteção contra flechas que voam de dia e pestes que rondam à noite. Essas imagens revelam que a vida é cheia de perigos visíveis e invisíveis. Mas a promessa é clara: o Senhor nos guarda em todos os momentos. Isso não significa que nunca seremos tocados pelas dificuldades, mas que jamais seremos derrotados por elas quando permanecemos debaixo de suas asas.
Essa certeza fortalece nossa alma e nos dá coragem para prosseguir. A oração da manhã é um ato de entrega, mas também de resistência. Resistimos à ansiedade, resistimos ao medo, resistimos à tentação de viver guiados apenas pelas circunstâncias. Em vez disso, escolhemos viver guiados pela fé. Essa escolha exige disciplina, porque muitas vezes a mente insiste em correr para as preocupações. Mas cada vez que nos voltamos a Deus em oração, reafirmamos quem é o Senhor da nossa vida. Outro aspecto poderoso do Salmo 91 é a promessa de livramento. Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, dela o retirarei e o glorificarei. Aqui está a base da nossa confiança. Deus responde. Ele não ignora nossas orações, não nos abandona em nossas lutas. Sua resposta pode não vir da forma que esperamos, mas sempre vem no tempo certo e com o propósito perfeito. Essa promessa nos leva a refletir sobre o poder da fé em meio às adversidades. Quando tudo parece perdido, a fé é o que nos mantém de pé. Ela é a convicção de que, mesmo sem ver, podemos confiar. É o que nos sustenta quando as forças acabam, porque nos lembramos de que nossa força não vem de nós, mas do Senhor. Essa convicção não nasce da emoção, mas da escolha de acreditar. Muitos se perguntam: como aumentar a fé? A resposta está na palavra de Deus e na prática da oração. Quanto mais lemos as Escrituras, mais conhecemos o caráter do Senhor. E quanto mais oramos, mais experimentamos seu cuidado na prática. É esse ciclo que fortalece o coração e o torna inabalável diante das tempestades. Viver pela fé não significa ignorar os problemas, mas olhar para eles com a certeza de que não são maiores do que o nosso Deus. É assim que encontramos paz em meio ao caos. É assim que seguimos adiante mesmo quando não entendemos os caminhos. Essa é a força que o Salmo 91 transmite a todos que nele se refugiam. Portanto, ao começar este dia, não permita que o medo seja a primeira voz a falar ao seu coração. Dê espaço à voz de Deus, escolha acreditar, escolha confiar. E lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Essa promessa é para você hoje. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com um coração grato e sedento da Tua presença. Obrigado por este novo dia, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de abrir os olhos e sentir que a Tua mão continua estendida sobre mim. Reconheço que sem Ti nada sou e nada posso fazer. Por isso me refugio em Ti, como diz a Tua palavra no Salmo 91. Porque aquele que habita no Teu esconderijo encontra descanso à sombra do Teu poder. Senhor, eu não quero viver este dia confiando em minhas próprias forças, mas totalmente rendido ao Teu cuidado, acreditando que em Ti encontro proteção, direção e paz. Espírito Santo, entra no meu coração agora, renova os meus pensamentos, transforma as minhas emoções e guia cada decisão que tomarei hoje. Sei que enfrentarei desafios, sei que imprevistos podem acontecer, mas eu não quero caminhar com medo, nem deixar que a ansiedade governe minha mente. Por isso te entrego todas as áreas da minha vida, minha família, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos e até mesmo aquelas dores que guardo em silêncio. Eu deposito tudo diante do Teu altar, porque sei que Tu és fiel para cuidar melhor de mim do que eu mesmo poderia cuidar. Senhor, livra-me de todo laço, de toda a armadilha do inimigo, de toda palavra negativa que possa se levantar contra mim. Que a Tua verdade seja o meu escudo e que a Tua voz seja mais forte do que qualquer mentira. Dá-me sabedoria para discernir os caminhos, coragem para enfrentar as batalhas e humildade para reconhecer quando preciso parar e ouvir a Tua orientação. Pai, peço que os Teus anjos acampem ao meu redor, guardando cada passo que eu der. Que nenhum mal prevaleça contra a minha vida,
porque confio na promessa de que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que essa palavra não seja apenas um versículo decorado, mas uma realidade vivida hoje em cada detalhe. Quando as preocupações tentarem roubar a minha paz, lembra-me da tua fidelidade. Quando as lágrimas insistirem em cair, lembra-me de que o teu consolo é maior que qualquer dor. Quando o medo tentar se levantar, lembra-me de que a tua presença é suficiente para dissipar toda a escuridão. Espírito Santo, seja meu conselheiro em cada decisão, seja meu amigo em cada silêncio, seja meu sustento em cada fraqueza. Eu oro também pelos que amo. Guarda minha família, protege cada pessoa querida que coloco diante de ti agora. Cuida da saúde, fortalece a fé, abre portas de provisão e restaura aquilo que precisa ser restaurado. Senhor, eu sei que o teu cuidado vai além do que posso pedir. Por isso confio que o Senhor está agindo em cada detalhe invisível. Pai, se este dia trouxer lutas, que também traga vitórias. Se houver lágrimas, que também haja consolo. Se houver dúvidas, que a tua verdade ilumine o caminho. Se houver portas fechadas, que eu aprenda a confiar no teu tempo e esperar no teu agir. Eu não quero apenas pedir bênçãos, eu quero ser bênção. Usa a minha vida para transmitir paz, amor e esperança a quem cruzar o meu caminho hoje. Que as minhas palavras edifiquem, que as minhas atitudes reflitam tua graça, que a minha presença leve consolo onde houver tristeza e luz, onde houver escuridão. Que eu seja instrumento do teu reino, um canal vivo da tua misericórdia e da tua bondade. Por fim, Senhor, eu declaro que a minha vida está nas tuas mãos. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho viver debaixo da promessa do Salmo 91. Que este dia seja cheio da tua paz, que excede todo entendimento, da tua alegria que fortalece e do teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, porque sei que estás comigo em cada instante. Amém. Encerrar esta oração não significa encerrar a presença de Deus em nossa vida. Muito pelo contrário, este é apenas o início de um dia que pode ser marcado pela graça, pela proteção e pela direção do Senhor. O Salmo 91 nos assegura que há refúgio disponível para todos os que escolhem se abrigar debaixo das asas do Altíssimo. Essa promessa é válida para você hoje, para sua família, para seus sonhos e para cada passo que você der. Quando declaramos fé pela manhã, abrimos espaço para que Deus caminhe conosco em cada situação, transformando o que parecia impossível e renovando aquilo que estava cansado. É importante lembrar que a oração não é um ritual vazio, mas um relacionamento vivo. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas se alegra quando abrimos o coração de forma sincera. Talvez sua oração seja feita em silêncio, talvez seja feita em meio às lágrimas, talvez seja apenas um suspiro carregado de esperança. O que importa é que Ele ouve e responde. Ele é o Deus que nos vê, que nos conhece profundamente e que não deixa nenhuma oração cair no vazio. Por isso, encorajo você a continuar cultivando esse hábito diariamente. Cada manhã é uma nova oportunidade de renovar sua fé e experimentar o cuidado do Pai. Quando você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, toda a sua rotina é transformada. Não significa ausência de problemas, mas significa força para enfrentá-los, clareza para tomar decisões e paz em meio ao caos. Esse é o grande presente que a oração da manhã nos oferece. Agora quero fazer um convite especial. Se esta oração falou com você, se de alguma forma trouxe consolo, esperança ou renovação, quero pedir que você compartilhe nos comentários seus pedidos de oração. Pode ser por você, por alguém da sua família, por um amigo, ou até mesmo por uma situação que você guarda em silêncio há muito tempo. Não precisa entrar em detalhes, basta escrever o nome ou até mesmo apenas escrever a palavra Amém.
Esse gesto simples é poderoso porque une corações em uma corrente de fé. Quando você comenta, não apenas declara sua confiança em Deus, mas também permite que outras pessoas orem junto com você. Aqui cada comentário é levado a sério, cada palavra é um pedido diante do Senhor. Também quero te convidar a curtir este vídeo. Esse gesto pequeno tem um impacto enorme, porque ajuda a levar essa mensagem de esperança a muitas outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé hoje. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal. Assim você se torna parte de uma família espiritual que cresce a cada dia, apoiando uns aos outros e fortalecendo a fé. Ative também o sininho das notificações, para não perder nenhum momento de oração e reflexão que preparamos com tanto carinho. Se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que está passando por dificuldades. Talvez você não saiba, mas esse simples ato pode ser a resposta que essa pessoa esperava em meio ao desespero. Muitas vezes Deus usa gestos pequenos para realizar milagres grandes. Quero que você se sinta acolhido aqui, como parte de uma família. Você não está sozinho, não está esquecido, não está perdido. Deus conhece sua vida e tem um plano perfeito para você. Nós estamos juntos nesta caminhada de fé, apoiando uns aos outros e declarando que o Senhor é o nosso refúgio em todos os momentos. Que durante o dia o seu coração permaneça firme na promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Que essa palavra acompanhe você. Que seja sua força quando o medo aparecer, seu consolo quando a tristeza bater e sua esperança quando os dias forem difíceis. Hoje você foi lembrado de que não caminha sozinho. Deus está contigo, os anjos estão ao teu redor e a paz do Senhor está sobre a sua vida. Viva este dia com confiança, espalhe amor, pratique o perdão e seja luz onde quer que esteja. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre todos os que você ama, hoje e sempre.